Quando eu geralmente começo uma coisa nova, eu não costumo ficar só naquilo que me é mostrado. Quero entender o que é aquilo que você está querendo que eu faça, os fundamentos daquilo para poder, de repente, começar a elaborar melhor algo que tem a ver com a realidade com que eu estou vivendo. E não foi diferente nesses últimos 2 anos. Eu tenho trabalhado com um componente novo dentro do ensino fundamental aqui no Pará, que é o projeto de vida. Já tinha no ensino médio, tive uma experiência muito rápida e foi um pouco meio traumatizante por conta de algumas situações que aconteceram, mas especificamente no ensino fundamental foi onde eu me achei melhor para entender como era a proposta desse componente. E aí, tentando entender os fundamentos do projeto de vida, eu chego no William Demon, que é uma das grandes bases do início do século XXI para cá, em se tratando de projeto de vida. William Demon, ele é um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e aí ele escreve esse livro com base nas pesquisas que ele faz até mais ou menos o começo do século XXI, onde vai ter uma grande mudança por conta da internet, do uso de início ali de redes sociais. Então ele começa a pegar esses dados que ele tinha anterior e lança esse livro. Essa edição que eu tenho, ela é de 2009, ela é da Sumos Editorial. E aí ela é dividida em relatos e também conceitos que ele vai apresentar pra gente naquilo que ele vai chamar de projeto vital. E o que é projeto vital? O William Demon vai definir pra gente um projeto vital como uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. Basicamente tem 2 pilares: realização pessoal e também ação na realidade, impacto na sociedade em que se vive. Como esses projetos de vida ou propósitos de vida são pensados? Eles trazem pra gente o desengajado, e aí eu tinha muito problema com essa palavra engajamento por conta de rede social, marketing, essas coisas todas. Mas se tratando de sentido e projeto de vida propriamente dito, o desengajado vai ser aquele que não tem nenhum projeto de vida, ele não tem interesses. No Brasil ficou conhecido como neném. Nos Estados Unidos e fora também dos Estados Unidos, na comunidade internacional, vão ser classificados como NEETs, eu acho que é mais ou menos assim que se fala, né? Que é aqueles que não estudam, nem trabalham e também não fazem estágio, nenhum tipo de formação. O outro são os sonhadores. Os sonhadores são aqueles que eles têm um plano, eles pensam em ser algo, mas eles não põem em prática, né? Então, os sonhadores, eles dizem, eu quero ser tal coisa, ou eu penso em tal coisa, o que eu posso fazer tal coisa, mas no final eles não colocam nada em prática. Que é a prática como um dos pilares da concretização de um projeto de vida. Outros são os superficiais, são aqueles que já sabem o que querem, sabem os caminhos, mas eles pouco fazem. E aí, nessa parte de execução dos pouco fazem, às vezes é falta de apoio, às vezes é falta mesmo de noção de por onde começar, e aí da importância de um tutor, de um mentor, de alguém da família ou alguém da escola que possa ajudar esse adolescente e esse jovem a encontrar, entender maneiras de alcançar aquilo que ele quer. E, por último, ele coloca aquele que tem o projeto de vida. Aqueles que têm, ou aquelas que têm um projeto de vida, eles têm uma certeza e já praticam, e ele traz uma gama de exemplos no livro, e é isso que é muito interessante, sobre pessoas, crianças, e que começaram a fazer coisas ali que tinham a ver com um benefício à sociedade e traziam uma realização pessoal. Eu acho que entender que sonhadores, desengajados, superficiais e pessoas com projeto de vida, eles são uma classificação necessária para, inclusive, ajudar no seu trabalho. Então, assim, eu recomendo você comprar este livro. Ele é bastante interessante, ele é bem rápido a leitura. Eu fiz bastante marcações nele, justamente por pontos que eu vou ter que voltar depois, alguma hora ou outra, apesar de já ter feito ali o meu resumo de tópicos e um pouco mais estendido. Mas é bem interessante entender isso e algumas outras questões que ele coloca, como, por exemplo, forças de caráter, como da onde são as fontes do projeto de vida, que pode ser da família, pode ser da igreja, pode ser do esporte, e aí do esporte a gente encontra bastante. Eu encontro, por exemplo, muito aluno que quer ser jogador de futebol, e tem aquele que quer ser jogador de futebol de 2 tipos, principalmente os superficiais e os já com projeto de vida, porque eles já conseguiram, por exemplo, fazer parte de um time ali dentro dos times de base, e a mudança no comportamento e no direcionamento que essa criança tem dado para sua vida passou a ser modificado a partir desse momento em que ele entra dentro de um time ou, enfim, de uma seleção ou algo nesse sentido. No final, ele traz um questionário amplo dentro das pesquisas que ele faz, que pode servir de base para um questionário.
Em falando em questionário, no próximo vídeo, quando eu for falar de novo sobre o projeto de vida, eu vou trazer para vocês como foi que esse livro me auxiliou, mas na prática. Lembra que um dos pilares é a prática dentro do projeto de vida, para a gente entender em que nível está ou que direcionamento você vai dar para o trabalho. Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um questionário, como eu elaborei e utilizei a inteligência artificial para fazer o refinamento e também a leitura dos dados que eu apliquei em uma turma, o questionário, para avaliar o questionário e ter alguns resultados prévios sobre o nível de desenvolvimento de projeto de vida desses alunos dessa turma. Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar e todo aquele negócio que você já sabe que tem que fazer. Fica de olho no canal, que eu acho que pelo menos uma vez por semana eu vou tentar ficar colocando vídeo. Eu fiz vídeo tentei fazer esse vídeo 3 vezes já, mas enfim, teve vários problemas técnicos, mas enfim, ele saiu. É isso, valeu, até mais.